Boa tarde, gente. Sou o professor Carlos aqui da Oficina do Estudante, sou professor de Física. Vim falar para vocês hoje um pouco sobre corpos eletrizados. Então, relembrando um conceito anterior, todos os corpos são constituídos de partículas menores que nós conhecemos como átomos. Estes átomos possuem cargas que são positivas, que nós chamamos de prótons, cargas negativas, que nós chamamos de elétrons. Existem também, dentro do núcleo de cada átomo, outras partículas chamadas de nêutrons, que não possuem carga elétrica. Por não possuírem carga elétrica, a gente não vai colocar aqui no nosso estudo de corpos eletrizados. Ele depende exclusivamente do número de prótons e do número de elétrons que tem em um determinado corpo. Bom, eu posso ter três configurações possíveis para um corpo com relação à sua eletrização. Então, neste primeiro caso aqui, a gente observa um corpo que tem número de elétrons igual ao número de prótons. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4 prótons, 1, 2, 3, 4 elétrons. Neste caso, eu digo que este corpo está eletricamente neutro. Cuidado, não confundam corpo neutro com a partícula nêutron. Relembrando novamente, o nêutron não possui carga elétrica. O corpo neutro, ele possui carga, tanto prótons quanto elétrons, mas eles estão em equilíbrio. O número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. O corpo, então, se encontra neutro. Beleza? Ótimo. Segunda possibilidade, eu tenho em um corpo 1, 2, 3, 4 prótons, 4 cargas positivas e 2 cargas negativas. Note que, em relação a este cara aqui, estão faltando 2 elétrons aqui. Este cara, por algum processo, perdeu algum elétron, de modo que o número de elétrons desse corpo é menor do que o número de prótons. Quando isto acontece, eu digo que o corpo está carregado positivamente. Ele foi eletrizado e tornou-se positivo, certo? Terceira configuração possível, então. Este corpo tem 4 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Notem que, novamente, com relação ao primeiro, este corpo possui 4 elétrons a mais. Então, quando isto ocorre, quando o número de elétrons é maior do que o número de prótons, eu digo então que o corpo está carregado negativamente. Ele, por algum processo, recebeu essa quantidade de carga que fez ter esse desbalanço, deixando de ser neutro para ficar eletrizado, ou carregado positiva ou carregado negativamente. Certo? Ótimo. Seguindo adiante, é possível de um corpo neutro eu obter um corpo carregado positivamente ou negativamente? Sim, é possível. Existem 3 processos para eletrizar um corpo, que a gente vai abordar em uma aula mais para frente. Por enquanto, só lembrem, para carregar um corpo positivamente, eu preciso retirar dele alguns elétrons. Então, nesse caso aqui, do corpo neutro, se eu retirar 2 elétrons, eu carrego o corpo positivamente. Cuidado! Eu sempre mexo com elétrons, nunca mexo com prótons. Prótons, como a gente já sabe, estão no núcleo atômico. Para tirar um próton de lá, é necessária muita energia. E alterando a quantidade de prótons no núcleo atômico, você também pode mudar o átomo, a substância que constitui aquele material, aquela substância determinada. Então, para eletrizar positivamente, eu retiro alguns elétrons, certo? Agora, é possível carregar negativamente? Sim, da mesma forma, alterando a quantidade de elétrons que tem no corpo. O corpo está inicialmente neutro, eu adiciono alguns elétrons. Adicionando alguns elétrons, eu carrego o corpo negativamente.
de modo que a carga líquida dele se torna negativa. O corpo fica, então, eletrizado, carregado. Tudo bem? Certo até aqui? Vamos adiante, então, com esse mesmo conteúdo. Agora, o corpo neutro, como a gente já viu, tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, eu digo que o corpo neutro tem a sua carga líquida igual a zero. Carga líquida igual a zero quer dizer que número de prótons igual ao número de elétrons. O corpo B, que está carregado positivamente, tem uma carga líquida, ele está carregado positivamente, a carga líquida dele, obviamente, é positiva, é maior que zero. E o mesmo, por analogia, para o corpo C. O corpo C tem a carga líquida negativa, certo? Como que eu faço, então, para determinar o valor dessa carga líquida? Quanto que é a carga final deste corpo e deste corpo? A gente usa uma expressão que é bastante simples, na verdade. Para determinar a quantidade de carga ou carga líquida, como eu havia dito, simplesmente nós multiplicamos o número de elétrons que tem faltantes ou excedentes pelo valor da carga de um elétron, que nós chamamos de carga elementar. Então a gente pode fazer uma analogia bem simples. Suponha que eu tenha 10 moedas no meu bolso. Quero saber qual é a quantidade total de dinheiro que eu tenho. O que eu devo fazer? Multiplicar a quantidade de moedas que eu tenho pelo valor de cada moeda. Então, se eu tiver 10 moedas de 10 centavos, o valor que eu tenho são 10 vezes 10, 100 centavos, R$1. O mesmo é válido para a quantidade de carga Q. A quantidade total de carga vai ser, novamente, o número de elétrons faltantes ou excedentes multiplicados pela carga elementar, que é a carga de um elétron. Este valor ele é constante e vale aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19, com a sua respectiva unidade de medida, que é o Coulomb, em homenagem ao físico Charles Augustin de Coulomb, que fez experiências com eletricidade, então a unidade leva o seu nome. Então, vamos tomar aqui um exemplo bem simples, o exemplo daqueles dois corpos, do corpo B e do corpo C. Vamos determinar a carga líquida desse corpo. Então, para o corpo B, ele tem 2 elétrons faltando. Então, esse vai ser o meu N. Isso é multiplicado por E, pela constante, carga elementar. Então, o número de elétrons faltantes, 2. O E é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Operando isso aqui, fazendo essa multiplicação, eu encontro que a carga líquida do corpo B é de 3,2, vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, certo? Mesmo para o corpo C. Carga do corpo C também é N vezes E, vai ficar número de elétrons faltantes ou excedentes, no caso do corpo C, ele tem 4 elétrons em excesso. Isso vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Novamente, fazendo essa operação, eu tenho que a carga líquida do corpo C vai ser 6,4 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Certo? Tranquilo, falta só um pequeno detalhe. O corpo B está carregado positivamente, ele tem falta de elétrons. Se ele tem falta de elétrons, a carga dele, carga líquida dele, é um valor positivo. Então basta eu acrescentar esse sinal de mais aqui no fim da conta. E o corpo C, ele tem
4 elétrons a mais. Portanto, a carga líquida dele é uma carga de 6,4 vezes 10 a menos 19 negativo. Beleza? Isso é apresentado muitas vezes, esta equação, ela é apresentada já com o sinal. Eu prefiro que nós façamos dessa forma. Simplesmente verifica o número de elétrons faltantes ou excedentes, multiplica pela carga elementar e depois a gente pensa no sinal desse cara. O exercício sempre vai me dar uma dica que me permite saber se o corpo está eletrizado positiva ou negativamente. Beleza, gente? Sim? Essa foi a minha dica para vocês de hoje. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenham gostado, porque isto é um assunto que vai ser cobrado desde os anos finais lá do ensino fundamental até o ensino médio, até o curso pré-vestibular. Beleza? Quem gostou do vídeo, por favor, não esqueça de compartilhar com os amigos, curtir a nossa página e se inscrever no canal. Beijos e abraços a todos e até uma próxima vez. Tchau!